Olá, nós estamos juntos de volta, dessa vez nesse módulo que traz alguns dados sobre o medo de falar em público. Afinal de contas, nós estamos aqui com a ideia geral de termos uma mudança de mentalidade através de uma decisão para que você tenha novos hábitos e consiga alcançar excelência no ato de falar, de se comunicar oralmente e também de conectar toda a sua fala com o seu corpo. Afinal de contas, nós somos um ser completo e conectado, amplamente conectado. E isso tudo precisa passar pela nossa mente como uma necessidade prática para o dia a dia. É assustador o fato de falar em público para muitas pessoas. Então deixa eu te trazer um dado curiosíssimo, que a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. Isso te espanta? Ou te conforta? Não sei. Olha que legal que eu trouxe para vocês. Esse, de fato, é um dos maiores medos da humanidade. Um estudo do jornal britânico Sunday Times, de 2015, o estudo, mostrou o medo de falar em público como sendo o maior temor de 41% dos entrevistados. Olha que alto esse número. Enquanto 22% disseram que o maior medo eram as dívidas e somente 19% falaram que tem medo de morrer como seu principal medo. Gente, olha que forte isso. As pessoas têm muito medo de falar em público, muito mais do que de morrer. Alguém chegou e falou, olha, entre morrer e falar em público, o que você prefere? A pessoa disse assim, em linhas gerais, eu prefiro morrer do que falar em público. Então isso aterroriza grande parte das pessoas da humanidade de forma geral. Outros estudos similares a esse também tiveram uma verossimilhança em relação aos dados de muitas pessoas no mundo todo, de várias formas, de vários países, de várias etnias, dizendo que não tem muita empatia, não tem muita simpatia por falar em público, na verdade. Ou seja, esse medo aterroriza muita gente. E o que eu quero trazer hoje para vocês e nos próximos módulos é essa técnica, possibilidades de destravamento em relação ao medo de falar em público. Eu conheço várias pessoas, que elas têm muita conexão hoje em dia com as redes sociais, pegando o celular, falando nos stories e falando ao seu próprio celular. Isso é fácil até para as pessoas que se identificam cada vez mais com esse mundo tecnológico, digital e das redes sociais. Mas quando você diz assim, olha, vamos fazer uma gravação aqui e eu tenho uma produtora, uma agência, e a gente aponta uma câmera para uma pessoa que mesmo tem uma influência na rede social ali, são influencers, as pessoas têm travamento, medo. E quiçá, então, quando elas são chamadas para apresentar uma palestra, para desenvolver atividades num palco, inclusive, elas travam e têm um medo aterrorizante. Hoje, nós vamos desmistificar nesse curso possibilidades que você, que é agente público, de forma geral, que é político, ou você que é advogado, que até é um advogado da parte burocrática, e se fosse ser um advogado da parte de exposição, né, e de defesa no júri, de defesa de júri, teria um aterrorizar no coração somente por ter essa possibilidade de enfrentar uma plateia, enfrentar um público. Ou até mesmo você é um professor que está acostumado a lidar e a dar aula para crianças às vezes. Isso é muito comum ali no ensino médio. Mas se você for palestrar para os seus colegas de trabalho ou para quem gostaria de ouvir sobre uma determinada área que você domina, você tem um travamento. É com você mesmo que eu quero falar hoje, que tem medo de falar em público e está dentro desse hall aqui de pessoas, dessa porcentagem altíssima de mais de 40 pessoas que tem muito, muito medo de falar em público, até mais do que de morrer. Vamos para o próximo módulo.